Muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa, desta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2017. Uma quinta-feira bastante agitada em todo o Brasil e em todos os sentidos. Começando pela prisão do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, do COB, e também Comitê do Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann, e do seu braço direito também. Carlos Arthur Nussmann, que já tinha ocupado as manchetes dos jornais brasileiros, né, dos programas de rádio, jornal e televisão, numa outra oportunidade, suspeito de participar de compra de votos para o Rio de Janeiro sediar os Jogos Olímpicos, né? Mas que agora foi preso porque, após já ter sido convocado para falar sobre este assunto, ele agora foi acusado, e com razão, né? E foi preso porque ele estava ocultando provas após já ter havido mandado de busca e apreensão de coisas na sua casa. O STF, depois de nós ontem, inclusive aqui no nosso programa, termos falado sobre a aprovação da inelegibilidade da ficha limpa, esteve reunido mais uma vez na quinta-feira para definir o marco zero, digamos assim, que é como eles estão tratando, né? Que data, a partir de quando esta ficha limpa. Por aqui, pelo estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente aqui em Porto Alegre, foi condenado em primeira instância o delegado Omar Abud, ele e o ex-comissário Luiz Armindo de Melo Gonçalves. Eles foram acusados de financiamento de uma quadrilha especializada em estelionato e roubo de cargas. Por outro lado, para o Brasil foi muito bom nesse dia de hoje, é uma boa notícia, Barack Obama em São Paulo. Só o discurso, a apresentação de Barack Obama, o que ele disse, a forma elegante com que ele falou sobre coisas que estão acontecendo, sobre a Coreia, o que ele falou, né, as citações que ele fez sobre as atitudes de Donald Trump, nos deram uma saudades muito grande de Barack Obama à frente dos Estados Unidos e uma inveja também muito grande de não termos um Barack Obama também para nós. E a nota triste, mas triste, muito, 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 muito triste, que chocou a todos nós e que faz com que a gente tente não começar mais um programa com muita, muita tristeza, apesar de estarmos muito, muito tristes, foi o episódio acontecido no município do norte de Minas Gerais de Janaúba, onde o guarda, a pessoa que deveria e que zelava há alguns anos por umas crianças pequenas, de 1 a 5 anos, que eram alunos, eram crianças que ficavam numa creche que chama Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente. Funcionário da prefeitura desde 2008, na manhã desta quinta-feira, ele que tinha sido afastado do trabalho porque estava com algum problema de saúde, foi levar o seu atestado. E depois de entregar o seu atestado, ele botou fogo na creche, se imolou e no início da tarde, o final da tarde desta quinta-feira, ele morreu. Também que morreu porque seria muito ruim para ele se tivesse ficado vivo. Até as últimas informações que se teve 3 crianças e uma professora, um adulto morreu, mas mais de 20, 30 crianças têm seus corpos queimados, mais de 40%, 20% de queimaduras, enfim, uma tragédia que aconteceu. Que horror. É uma coisa horrível, né? E tem uma série de desdobramentos e a gente fica muito triste no meio de tudo isso. Dona Mari, eu não queria começar o programa com esse assunto, mas a gente não tem como não falar sobre isso. Infelizmente, não, eu acho que ele se inspirou um pouco nos acontecimentos dos Estados Unidos.
Ele se inspirou naquilo, se inspirou, porque quanto mais a imprensa propaga aquele terror que foi lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, lá em Nevada, e aquilo atiça a vontade de aparecer de tantas coisas. A mesma coisa esse pessoal, esses malucos aí de ônibus, aí de trens e tal, e assediando sexualmente as mulheres. Então esse rapaz devia já ter um problema mental. Um homem de 50 anos. 50 anos. Um problema mental, alguma coisa, e chegou lá e resolveu tocar fogo na escola, matando essas crianças. Ele tinha pedido uma licença saúde, né? Então, ele estava levando com certeza ele foi inspirado nesta coisa toda lá dos Estados Unidos. Eu não duvido, né? Porque muita gente que tem problemas mentais tem essa vontade incubada e aí, vendo estes exemplos, acabam tendo coragem de fazer essas coisas. De alguma forma, ontem falamos um pouco sobre isso. Eu até disse, eu sou um pouco contra determinadas coisas, que as pessoas às vezes têm um ímpeto de também aparecer, enfim, umas coisas muito desagradáveis. Nós vamos falar sobre estes assuntos que eu só pincelei aqui, certamente. Nós vamos tentar falar começar o programa um pouco para cima, não sei também se para cima, porque o Brasil acabou de jogar a seleção brasileira e também não foi um grande jogo, foi, Chicão? Não, o jogo foi muito chato, estava conversando com a Cris aqui, um jogo monótono. Mas é explicável, Magda. O Brasil classificado, jogadores caríssimos, jogando na altitude de La Paz, que é sempre perigoso, o ar rarefeito, 13.800 metros de altura. Então, todo mundo empata ou perde para a Bolívia, o Brasil empatou, foi legal. Mas hoje, acho que a notícia interessante aconteceu hoje de tarde. A Inglaterra carimbou o passaporte para a Copa do Mundo com um gol de Harry Kane em Wembley, o centroavante do Tottenham, e a Polônia ganhou de 6-1, também está na Copa do Mundo. Acho que isso aí... E a Alemanha ganhou por 3-1 A Alemanha também. já estava classificada. Portugal? Né? Portugal, amanhã joga com Andorra. Portugal está batalhando para a repescagem agora, sabia? Que direto ele não vai mais. E a repescagem europeia é perigosa, porque a Itália está na repescagem, pode estar uma Holanda na repescagem, de repente Portugal pega uma Itália na repescagem e fica fora. Entende? Então, as eliminatórias da Copa do Mundo estão emocionantes, sabe? É que os países que eram desacreditados começaram a crescer, né? Pode ter Islândia, pode ter Finlândia. É como aqui na América do Sul, o Chile cresceu. O próprio Paraguai. Aqui está muito embolado. Coisas. Amanhã eu acho que o telespectador vai ter uma ideia real como é que vai ser a última rodada da semana que vem. Sim, porque temos ainda uma série de jogos que estão acontecendo agora e vão acontecer mais tarde. Pelos horários até meia-noite, até na CONCACAF dos Estados Chicão, Unidos. e como são as eliminatórias na América do Norte? Na América do Norte é o seguinte, eles dividem em vários grupos e classifica um ou dois de cada grupo. E fica um hexagonal de 6. Esses 6 classifica 3 direto. E não tem repescagem lá. Mas aí quem é? Sempre favorito é México e Estados Unidos. Esse ano, os Estados Unidos... Não, o Canadá é fraco lá. Quem é forte lá é Trinidad, Tobago, é Panamá. Eles pegam a América Central. Pega a América Central. Então, acontece que esse ano os Estados Unidos também vai ter que vencer essa madrugada e amanhã, ver uma combinação de jogos para entrar ou ficar fora. Que seria um grande golpe para a FIFA. Porque o mercado americano é o que mais cresce. É o que mais cresce, é o que mais cresceu desde a última Copa até agora. Olha, vocês estão falando de futebol e deixa eu ver. Agora sim, casualmente eu acabei de ler. Estava vendo aqui, o nosso telespectador, né, que estão falando de futebol, vou falar de futebol. Dona Magda, acabo de ler que o nosso Grêmio, ao ultrapassar o Corinthians, assume a condição de clube brasileiro com o maior... Ele mandou, de madrugada ele mandou isso aqui, Ao ultrapassar o Corinthians, assume condição de clube brasileiro com o maior número de sócio-torcedor, quase 129 mil. Estou fazendo essa comunicação porque nem sempre as pessoas veem essas atualidades e tal. Mas ele tinha mandado antes... que eu acho que enquanto ele estava assistindo a nossa reprise de ontem, aí ele disse assim: Dona Magda, num programa chamado Atualidades, algo está errado. Cito algumas atualidades que dizem respeito ao nosso Grêmio, que são desrespeitosamente omitidas pela Atualidades. O Grêmio é o 5º no Brasil nas redes sociais e eles são o 11º. Eles não são quem é. Sei quem é. O Grêmio tem em sua camiseta, anos 89 e 90, escolhida entre os 30 mais bonitos na história do futebol, escolha feita por uma revista inglesa. Eles não aparecem na lista.
finalista. Eles é o Inter. Claro, eles é o Inter. O Grêmio, pela Forbes do México, foi avaliado como sendo o terceiro clube mais valioso das Américas. Eles aparecem zero. Isso tudo vergonhosamente cometido pelo programa que quer ser de atualidades. Enquanto isso, com a maior cara de pau, não sei o que, só falam do Inter. Alguém deve estar... Desculpa, Nestor, eu poderia ler tudo isso, se tu acha que alguém não fala. Eu leio, só tu mandar desculpa, eu não tinha visto, tá? Então agora eu já li, tá? Ele tá reclamando. Nestor, eu falo sim do Inter, eu sou colorada, falo do Inter, Chico é gremista, fala do Grêmio. Pois é, mas essas coisas... Eu não falei disso. Essas coisas eu não falo porque ninguém vai deixar de ser colorado porque o Grêmio tá na lista da Forbes do México. Ninguém deixa de ser... Mas eu não tinha lido. Por esses dados. Eu li agora, desculpa, Nestor, eu ia passar hoje sem ler porque eu não vi, agora que eu tava fazendo outra coisa que eu vi. Tá, já li agora. Magda, eu não falo dessa história do sócio-torcedor, se nós debatemos na Grenal até, porque eu acho que isso é uma coisa, a maior furada que tem. Por exemplo, o Grêmio, o Corinthians tem 120 mil sócio-torcedor. O Chelsea, que é um time inglês, ele não tem 15 ou 20 mil. A receita não vem do sócio-torcedor, que paga 10 pila por mês. As e não paga a entrada no jogo. Exatamente. A receita lá vem de venda de carnê antecipado, direitos de televisão. Cada clube tem uma TV própria. O Real Madrid tem a TV Real, tem a Rádio Real, venda de camisa, souvenir, tudo. Isso aqui não existe no Brasil. Aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul não tem. Tá, mas agora eu li, eu não tinha visto, desculpa, eu quase não li mesmo, porque eu estava lendo as mais de hoje e ele mandou de madrugada. Aí era eu que tinha me rateado aqui, desculpa. Mário. Eu queria dar meus parabéns ao novo ganhador do Nobel de Literatura. É um japonês. Vai receber? É um japonês, vai receber. Esse vai japonês que vive desde os 5 anos de idade na Inglaterra. Ele se intitula um japonês britânico. Em Londres, ele vive em Londres, ele fez músicas, aliás, roteiros dos filmes A Música Mais Triste do Mundo, por isso que eu me confundi, A Condessa Branca, que aliás eu assisti esse filme, mas não estou me lembrando muito do argumento, que eu vejo muito cinema, essa coisa toda. Mas eu acho importante, porque ele trata, ele é um romancista, né? Ele é um romancista, ele trata do romance numa outra ótica, numa ótica diferenciada. É por isso que na análise do pessoal lá da Academia Real da Suécia, quando começaram a ler as obras, isso é um trabalho elaborado por centenas de pessoas que fazem esse processo de avaliação. Isso não é simplesmente dão para alguém porque tem que dar. Então, esse cidadão, recebe esse prêmio justamente com muita justiça. E eu quero dizer para vocês que eu vi este filme, mas não li nenhuma obra dele. O que eu estou passando é apenas que eu ouvi falar por comentaristas que conhecem o trabalho dele. Então, vai para a posteridade, né? O Kazuo Ishifuro. E tudo ele escreve em inglês. Talvez tenha sido também a facilidade, né? Porque se ele tivesse feito em japonês e tal, teria sido traduzido, mas eu tenho a impressão que quando se escreve em inglês, a tradução para português é muito mais fácil que no japonês. As pessoas... Não, e o japonês pensa de uma forma diferente. Toda a tradução se perde muito, né, Mário? Com certeza. Toda. Imagina do japonês. Olha, o Dilon Camilo se manifestou aqui, Nestor. Querida Magda, só passei para dizer que nós temos o Mundial da FIFA. Eles não. Dilon Camilo. Na hora de grenalizar, a mesma. Agora, voltando um pouquinho para a história das crianças, né? Sim. Porque parece que cada dia que se passa, a gente não pode encontrar uma notícia pior e vem ali uma notícia pior a cada dia. Quando a gente acha que já viu tudo, exatamente, assim, fazer isso com crianças numa creche, porque assim, quando a gente, enquanto mãe e pai, a gente deixa o nosso filho numa creche pensando que ele ali está sendo bem tratado e bem cuidado. E aí a gente encontra esse filho queimado, né? E outros tantas crianças, como disse a Magda, com parte do corpo. Então, assim, realmente não existe. E ele se matou também, né? Porque acabou tirando fogo. Agora, assim, é uma coisa que parece inacreditável, Marne, que o ser humano seja capaz de tamanha violência com crianças. As coisas, geralmente, com crianças, elas me chocam demais. Mas também o que esperar, quando a gente estava falando das Olimpíadas lá,
tinha maior polêmica. As Olimpíadas devem ser no Brasil, as Olimpíadas não devem ser no Brasil. Alguns dizendo que sim, porque obras seriam feitas e, enfim, era crescimento e isso e aquilo, público e que o Brasil estaria, né, inclusive, na mídia. O Lula e a dona Dilma. O Lula, a Dilma, o Sérgio Cabral. Né? Porque são eles que encheram os bolsos, né? O Sérgio Cabral e tudo mais. Daí a gente vê a abertura das Olimpíadas, as pessoas se emocionam com a abertura, porque foi emocionante. Mas assim, o Nussmann falando e tudo mais, daí a gente pensa, mas que senhor bonzinho esse, né? Que simpático que tem, né? Sabe, é uma tamanha desfaçatez. Eles estavam todos na França, na farra dos guardanapos, todos eles, Sérgio Cortez, o Sérgio Cabral, o Nussmann, todos eles um pouco antes de acontecer a tal dita, né, pela polícia, pelo Ministério Público, enfim, a compra dos votos para que fosse aqui, vários empresários também, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, ó, não existia nada para o Brasil de bom. Nada, eles estavam pensando que ia ser uma evolução para o Brasil, que ia trazer vários turistas e tudo mais. Eles estavam pensando em encher o bolso. Não fizeram nada. Em todas as obras que viriam e como eles lucrariam com isso. 16 barras de ouro de 1 quilo ele tinha. Ele tinha. A fortuna dele 16, cresceu vale 457 vezes por cento. Ele esqueceu de em 10 anos. Então, quanto do nosso dinheiro foi gasto nas Olimpíadas, né? E é assim, ó, um deboche com a nossa cara. Então, a cada dia uma notícia que piora cada vez mais. E o que é esse homem que foi que intermediou tudo, né? Também, que é o Arthur, esse que é chamado de Rei Arthur, né? E que logo, quando da primeira prisão do Nussmann, procuraram por ele nos Estados Unidos, não acharam nem ele, nem a mulher, nem a família, entraram no condomínio dele e tal, né? Quer dizer, o cara é chamado de Rei Arthur. Rei da pilantragem. Ele e o Simonal. Agora a gente sabe por que é rei, né? Chicão, olha aqui, ó, essa pergunta é para ti, o André Antoniazzi. Uma pergunta para uma resposta cirúrgica do Chicão. O que tu achas desses altos salários pagos aos nossos jogadores? Será que valem tanto? O salário, por exemplo, do Alessandro vale mais do que um diretor de uma empresa? Quem tem mais responsabilidade? Aí isso acaba deixando os clubes na situação que estão. Acho isso erradíssimo. Adoro a todos. Abraços, André Antoniazzi de Esteio. A minha resposta, eu não concordo com isso. Eu acho que o futebol brasileiro não é uma realidade igual ao europeu. Acho que deveria ter um teto salarial. Os clubes, uma vez se reuniram para sair um teto salarial, mas no fim, na prática, eles não fazem isso. Porque existe, Magda, uma lenda que às vezes o jogador não ganha tudo isso. Fica no caminho um pouco do dinheiro para o diretor, fica para o empresário. O futebol brasileiro vai ter que ter uma mudança, que nem eu acredito falamos aqui ontem. Tem que ter dono do time. Desse jeito não dá. Imagina o Anderson ganhava 550 mil para não jogar. O D'Alessandro é um jogador médio, nunca foi em Copa do Mundo da Argentina, nunca jogou nos top 10 da Europa, só em clubes médios e baixos e ganha 1 milhão por mês. Isso é salário de Real Madrid. Pode não ser para ele. Jogou num grande clube, joga num grande clube, Esporte Clube Internacional. Realmente. Pode até não ser o salário dele. Pode até não ser dele o salário, não, e tudo para ele, mas ele custa para o clube isso. Custa 1 milhão por mês. Para te ter uma ideia, o Danilo é o lateral direito do Real Madrid, foi para o Manchester United. Sabe quanto ele, o Manchester City é um dos maiores clubes do planeta, mais rico. Sabe qual é o salário do Danilo? 600 mil reais na Inglaterra. O D'Alessandro ganha 1.000 aqui, 1 milhão para jogar a Série B e se fosse Série A, um campeonato que nem é visto no mundo todo. O Campeonato Brasileiro é muito fraco. Dona Magda, eu tenho uma opinião diferente do que o Chicão falou agora. Eu acho que jogador de futebol é artista. Também acho. É artista. O artista não, sabe? É a mesma coisa se você assistir um show lá de Ruja, shows maravilhosos. Não, um jogo de futebol é um espetáculo. É um espetáculo, é um artista. Então, o artista não tem. Se tem alguém que paga, ele tem que ganhar. Agora, o problema é do dirigente do clube oferecer essa fortuna desses dirigentes. Eu concordo contigo, mano, mas eu acho que o clube não pode dever. Na Inglaterra, o clube não pode dever. Isso é outra coisa. Mas aí não é o jogador. Isso é outra coisa. Aí não é o jogador. Uma legislação. Mas então. Que é essa que nós falamos ontem. É que o jeito que tu fala, tu responsabiliza o jogador. Não, o jogador não tem nada a ver. O
jogador e conta o Miguel que ele contou. O D'Alessandro uma vez disse o seguinte, que tinha uma grande proposta. Ai, mas Chicão, todos fazem isso. Dele. Quantos fazem? Por que essa perseguição ao Alessandro? É porque ele é gremista. Como todo gremista persegue, dale. Não, acho que o pode ser qualquer um outro. Eu acho que pode ser qualquer um outro jogador. Agora, se tu analisar, o Grêmio tem uma política salarial um pouco mais razoável que o Internacional, né? Mas tem agora sob a administração desse presidente. Exatamente. O Romildo Bolzan entrou no Grêmio e está administrando o Grêmio, me parece. Só que tem 100 anos de Grêmio antes do Romildo Bolzan. Sim. E aí? Tá, ok, Cris. Ok, não precisa ficar braba. Nós estamos comentando. Não, mas é que tô falando pro Chico. Uma realidade é que o Grêmio está decidindo uma Libertadores, o Internacional está pagando vale com o Paraná, que não existe, que nem perdeu a semana. Não adianta, é incontestável. Um está na A e o outro na B. Eu acho que o nível do Grêmio é maior que o do Internacional. Sim, mas o Grêmio já passou pela B. Mas passou, passado. Cada um tem uma época. Aí eu quero saber se quando o Grêmio passou pela B, vocês consideravam ele um grande time também? Não. Ou na época era flauta? Não, quando cai na B, não é bom. Isso é flauta, gente. Porque isso é normal. Se o Internacional é pequeno Grêmio, se o Internacional é pequeno Grêmio, ele está se apequenando também. Porque é o maior rival do clube. E essa é a graça, né? Apequenar o adversário é se apequenar. Ah, é. Mas a graça é a flauta, né? A graça é poder pegar no pé do amigo. Eu estava falando sério sobre valores, sobre espetáculo, sobre coisa. Eu não estava nem tendo corpo mística. Eu estava falando sobre outra coisa. Mas Magda, o Internacional... Eu estava falando, está concordando com o Marne. Acho que o futebol é um espetáculo que as pessoas pagam para ver. Eles, quando vão para dentro do estádio de futebol, eles estão fazendo um espetáculo. Se eles são bem pagos, porque eles têm uma carreira curta, eles são artistas. Conseguiram negociar bem o salário. Eles são fenômenos. O Garrincha foi um fenômeno, o Pelé é um fenômeno, o Neymar é um fenômeno, eles têm uma vida curta. O Ronaldo. Acho que assim, se proporcionaram ou se por alguma razão levaram as coisas a esse termo, inflacionaram esse mercado, eles não têm culpa. Não, o jogador não tem culpa em nada. Pelo contrário. Agora, que é uma barbaridade o que fazem, o que as pessoas usam os clubes de futebol como meio político, de ganhar dinheiro e afundam os clubes, exploram isso é outra coisa. O Internacional assumiu 46 milhões, ninguém Isso é outra coisa. Esse 46 milhões é a maior piada que tem. Eu não estou falando de Série A, de Série B, de clube, qual é? Eu estou falando da questão econômica que nós estamos falando. Não, econômico, os times brasileiros estão quebrados, com exceção talvez de Palmeiras, eu não estou tocando flauta em ninguém, eu estou falando sério. Não estou brincando de jogar futebol. Não estou brincando. Boa noite, bancada. Sem querer polemizar, deixo uma pergunta no ar. O que aconteceu de positivo no Brasil nos últimos 2 anos? O que políticos e demais autoridades que estão lá em Brasília fizeram em prol da população? Nada. É salve-se quem puder. Todo mundo tentando se defender de acusações. É só o que fazem. Aprovam medidas impopulares na calada da noite em benefício próprio. Muitos poucos estão respondendo na justiça por seus atos. O povo aceita tudo pacificamente. É inacreditável. Creio que enquanto o país estiver dividido entre PT e anti-PT, nada vai melhorar. Este clima de revanchismo não leva a lugar nenhum. Não estaria chegando a hora de um pacto social em nome de um bem maior chamado Brasil? Uma refundação do Estado Nacional? Lembrei agora das aulas de Teoria Geral do Estado. É apenas uma reflexão. Atenciosamente, Carlos de Santa Maria. O que vocês acham disso? Acho que enquanto ficar nesse PT e anti-PT, que acaba sendo Bolsonaro, né? Porque daí vem exatamente os eleitores... Aí vira coisa de clube de futebol também. Daí granaliza e as pessoas perdem a cabeça. Rivalidade. Hoje o João Dória deu uma declaração, não sei se o Marne até comentou na rádio, né? Que não se deve prender o ex-presidente Lula, porque prender o ex-presidente Lula enquanto candidato à presidência da República é munição para ele e tal, que ele ia fazer... Ele é coitadismo, sim, né? Exatamente, um teatro. E ele acredita que o Bolsonaro perde força quando começar a, sim, vir à mídia e explicar
as suas ideias e tal, porque ele disse que as ideias do Bolsonaro podem assustar algumas pessoas que hoje dizem que votam no Bolsonaro. As declarações foram do Dória. A minha impressão é que vai aparecer um candidato. O Mário está com essa. Segunda vez que tu fala isso. Eu não sei. Que não o Dória. Que não o Dória. Que não o Dória. Uma outra pessoa. A dona Magda já estabeleceu a personalidade disso daí. 15 minutos. Falou 15 minutos. 15 minutos se deu, ele é óbvio. É óbvio, ele não tem bala na agulha pra mais do que isso. É redundante. Não tem, infelizmente não. E Marne, será que é o Dr. Ray? Aquele é muito chato, né? Porque o Dr. Ray... Nem a Valéria Monteiro, né? A Valéria Monteiro também não, né? Ninguém falou mais na Valéria Monteiro. Isso é tudo piada, só para aparecer na mídia, né? Essas declarações. Eu acho, Magda, que... E o Bolsonaro, o que tu acha do Bolsonaro? Na minha opinião, vai ser a luta de Eros e Thanatos, como diz os gregos, vai ser do bem e do mal, vai ser Lula contra Bolsonaro. Porque a direita, ela é muito mau caráter, ela é muito propinada, ela não consegue fazer um candidato de consenso. Propinada é muito bom. Ela não faz um candidato de consenso. Um candidato de consenso seria toda a direita se reunir, nós vamos botar Cristóvão Buarque, é um brasileiro que todo mundo acha legal, mas ele não é bom de carisma, mas vai ser o nosso candidato de consenso com todo o apoio dos partidos. Aqui não tem. Então vai ser Bolsonaro contra Lula. Parece ciúme, tem tudo. Agora acho que tu tem razão. O Bolsonaro não tem uma experiência como um grande administrador. Eu sou fã do Bolsonaro pelas atitudes dele, que eu acho que ele pode moralizar o Brasil, essa vergonha que está essa roubalheira. Agora a administração, se bem que a administração ele contrata os melhores. Mas tu tirasse as palavras da minha boca, eu te deixar terminar de falar e dizer, eu acho que se a pessoa tem uma série de... Se ela tem um senso, a pessoa inteligente é aquela que se cerca bem, certo? É aquela que tem noção das suas limitações, né? E que sabe se assessorar bem. Eu acho isso. Mas nós temos um exemplo aqui do lado, o general frente, o Marquesan. O Marquesan, eu votei nele, acho que meu amigo, assim, conheço ele, conheci o pai dele, e está dando uma frustração total na população, o Marquesan. Hoje o Marquesan está com um índice de rejeição muito grande. Todas as pessoas falam. Tu acha? Eu acho. Sim, acho que ele vendeu uma esperança que ele não teve condições de cumprir a esperança. Ele fez uma belíssima campanha de televisão. Exatamente. Foi isso que ele fez. Capelari vai ser explodido. Ai, encontrei o Capelari ontem na esquina da... Capelari, o outro Capelari. Eu encontrei o Capelari, vou te contar do Capelari. Na verdade, o Marquesan, ele falava o que o povo queria ouvir, né? Então ele acabou ganhando o povo dessa forma, mas hoje a gente está vendo que ele não consegue colocar em prática tudo que ele prometeu. É a demagogia, a chamada demagogia. Falar o que os outros gostam de ouvir. Olha, o Marquesan, eu acho que ganhou não só de campanha de rua, de rádio, de televisão, mas pela internet. Com certeza. A campanha do Marquesan pela internet foi fortíssima. Por trás, Rafa Bandeira, que é muito especialista nisso. E então, eu acho que ele se comunicava muito. Hoje, ele um pouco se perde na comunicação direta. A gente já viu vários episódios. Muito, né? Ele fazendo alguns vivos que ele fala que ele não deve fazer umas coisas que foi o que ele fez, né, antes da votação. Exatamente, que ele se perde. Mas, enquanto ele tinha uma pessoa por trás dele, ele fez uma bela campanha pela internet. Os vídeos dele eram muito compartilhados, né? E muito comentados. E é o que tem que acontecer, né? Durante muito voto feminino. Também. O que tu acha, Cris Baixo? Cara bem apresentável. Eu acho que ele não mostrou o que veio ainda. Todo mundo acha. Sim, eu acho tudo que vocês falaram. Eu vou dizer mais do mesmo aqui. Deixa eu dizer, casualmente, nós recebemos aqui um e-mail de uma pessoa que, por razões óbvias, pede para não ser identificada. O assunto é: Prefeitura contrata bailarinos. Inacreditável. Tenho nada contra bailarinos, pelo amor de Deus, nada contra contratar, nada, mas vejam como vem ao encontro do que nós estamos falando. Caros amigos da bancada da Atualidade Spam, solicito anonimato por motivos óbvios e também comentários dessa bancada, solicita sobre uma publicação do Diário Oficial de Porto Alegre desta quinta-feira. Trata-se de edital para a contratação de bailarinos para a Prefeitura de Porto Alegre. Em meio à crise, salários atrasados e parcelados, a contratação de bailarinos resolveria os graves problemas da cidade. Ou seria para dançar Despacito?
A pessoa até que tem mas bom e onde humor. seriam empregados esses bailarinos? Aí tem aqui processo, seleção de bailarinos e bailarinas para a Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre. A Secretaria, na forma do seu regulamento e tal, suas alterações, concurso para a seleção de bailarinos para a Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre. É um projeto de profissionalização que prevê aulas, ensaios e apresentações públicas e o trabalho com perfil diversificado. Aí fala homologados e tal, barará, 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 barará. Deixa eu ver aqui se tem salário, o não comparecimento para o centro de dança, Lupicínio, mas tá aqui. Eu não vejo nada de mal nisso aí. Bom, mas sabe por que as pessoas são muito maniqueístas, Magda? Vamos contratar 2 bailarinos, então vão comprar uma ambulância. Então não pode ter a OSPA, porque vão trocar a OSPA para um hospital. Então não vai ter mais nada na cidade. Você vai virar Coreia do Norte, então. Não pode ser. Essa é a opinião do Chicão. Tem coisas que isso que ele quer tem que investir também na cultura também. Não é só na necessidade básica. Então tira os deputados, então tira todo mundo. Então. Concordo com o Chicão. Existem os setores que precisam ser preenchidos, né? Essas são vagas que estão aí. E tem muita gente precisando trabalhar. Então é ótimo para poder ajudar essas pessoas também. Tá aí o nosso telespectador que pediu para não ser identificado. Ele não acha isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Lança edital. Tá escrito aqui, ó. Tá aqui, ó. Prefeitura lança edital para contratar 12 bailarinos ao custo de R$288 mil por ano. Não é problema. Não? A pessoa, o telespectador que nos mandou, acha que não tem que... 2 bailarinos? 12 bailarinos. Ele acha que não, porque não estão pagando os salários, não podem contratar mais gente. É isso que ele quer dizer. A Rússia nunca teria o balé de Bolshoi. Não, ok, concordo. Se for pensar assim, acaba... Não tem nada, fecha tudo, vai todo mundo pro mato. É complicado. De arco e flecha daí. Agora o Sérgio Clavier tem uma... Fala, Mário. Ontem eu comentei esse filme aqui, eu resolvi trazer a capa do filme, porque eu achei fantástica essa capa, esse obscuro objeto de desejo. Eu estou muito ruim da garganta ainda. Do Luiz Buñuel, olha como eu estou... Buñuel. Bom, ele é espanhol, todo mundo sabe onde eu comentava, ele fugiu para a França em função do regime do Francisco Franco e produziu obras fantásticas como a Bela de Jour e fez esse La Femme et le Fantin. Fantin significa o boneco, o títere, né? Essas duas moças, uma moça que é uma personagem só, dividida em duas pessoas, em duas mulheres, em duas moças, tiram tudo, absolutamente tudo dele e ele continua apaixonado por ela. Então este é considerado, depois do A Bela da Tarde, com a Catherine Deneuve, é considerado o melhor filme, foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro também. Atrevido, exuberantemente divertido, né? Exuberantemente divertido, mas hoje está terrível. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Carlos Baranzelli, o meu amigo Carlão, que hoje está completando 60 anos. Então, a partir de hoje, ele é sexy. Oh, é sexagenário. Carlão, um abraço pra ele. Um beijo já que tu tá falando... Ele que é pai da minha amiga. Isso. Karen. Já que tá falando de filme, Marne, foi divulgado o filme nacional com maior público, né? O campeão de público de 2017. E foi o filme sobre a Lava Jato. Polícia Federal, a lei é para todos. Eu acho que muita gente teve curiosidade em saber sobre a história. Sim, entre os filmes nacionais. Foi o que eu disse. Eu acho que as pessoas tiveram muita curiosidade de conhecer e de saber como é que seria desenvolvida, né, a história em filme. A Magda disse que assistiu e não gostou. Uma amiga minha assistiu e disse que achou maravilhoso. Ela é advogada e gostou muito da história. Cada vez menos se vai ao cinema, né? É difícil, impressionante. Né? Hoje em dia... é impressionante também o número de salas com... filmes legendados diminui vertiginosamente. Esses dias eu fui assistir um filme, não tinha o It, eu queria assistir o It do Stephen King, não tinha opção legendado no cinema que eu fui. Só de grande porte, só dublado. As pessoas estão preguiçosas. O que aconteceu? Eu entrei na sala, eu comprei a entrada de noite, eu entrei na sala, sentei, né? Bem feliz da vida, com pipocas e refrigerante, e daqui a pouco eu olho filme dublado. Não, levantei isso aí para trocar por um legendado. Não tem, não existe exceção.
nesse cinema. Não vou fazer propaganda do cinema aqui, mas enfim, um cinema de grande porte, bem, né, conhecido. Não tem. Eu também tu tem que procurar, tu tem que esmiuçar para encontrar um filme internacional. E deveria ser a mesma quantidade de salas, né? Um filme legendado. Eu só vou falar Mas eu acho que muda o público conforme o público do filme. Vou contar uma coisa para vocês. O Brasil tem atualmente em torno de 3 mil salas de cinema. Os Estados Unidos têm 4 milhões. 4 milhões e nós temos 3 mil. A chance para o cinema brasileiro? Não, Porto Alegre perdeu quase todo o cinema. 4 milhões para 3 mil? E aí, então, nos Estados Unidos não tem aquela que a internet, ou que a Netflix, ou que a TV a cabo tirou as pessoas do cinema. Tem 4 milhões de cinema. O cálculo é outro, então, né? E os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes, nós temos 210 milhões. Muito caro. No Brasil é muito caro. Vai uma entrada de cinema, R$25 para cada um, é 50, estacionamento mais 15, vai dar pipoca, refrigerante. Aí virou 200 pila. Quase 100 pila para dois. Para dois não dá, então tu vai jantar num restaurante legal. Dependendo, se tu pegar um 3D, vai. E compra esse filme no Now, eu sou vou pro Now. É muito caro mesmo. Aqui no WhatsApp, ok, contrata bailarinos, mas não paga professores e funcionários? Pergunta a Giovana Chassot. Mas tem uma outra opinião da Cristina Zanata que diz o seguinte: bailarinos são pessoas formadas em dança, quase sempre dança clássica, balé. Por isso, porque uma cidade do tamanho de Porto Alegre não pode ter um corpo de baile? O povo não quer só comida, o povo quer comida, diversão e arte. Salve, Titãs. Parabéns, é isso aí. Eu assino embaixo. Acaba tudo. Não vamos ter mais Tchaikovsky, não tem mais... Eu concordo com você, só que para quem não está recebendo salário é difícil, né, aceitar isso. É muito difícil. É muito difícil de aceitar que a Câmara aprovou, né, o fundo lá, bilionário para... 1 bilhão e 700 milhões. Então as pessoas já estão indignadas e já postaram também no Facebook do Atualidades, colocando aqui os deputados estaduais, né, deputados federais, mas do estado do Rio Grande do Sul, que votaram a favor. Assis Melo, PCdoB, segundo o Marinho Chu, Bom Gás, PT, Cajar Nardes, Henrique Fontana, Marcon, Maria do Rosário, Paulo Pimenta, Pepe Vargas e Renato Mulling. Vamos dar uma olhada. Quase todos do PT. A gente vai dar uma conferida aqui nessa lista que o Marinho Chu colocou no Facebook. Vou olhar. Deixa que a gente olhe aqui. Já a nossa telespectadora Liane Pérez pede como presidente o nome de Álvaro Dias. Um bom nome. Mas não tem carisma. E tem um problema pessoal gravíssimo no Paraná, um vídeo lá. Eu sei qual é a história dele. Eu sei qual é a história. A vida sexual dele. Eu conheço a história. Que diz que o PT tem aquilo na mão para largar no outro dia. Acho que tu tinha falado uma vez. Ainda sobre esse assunto, Presidência da República, o Guilherme Brits de Sapucaia. Boa noite, Carla. Se não moralizar e não fortalecer a segurança antes de tudo, não adianta nada pensar em economia. Nada vai mudar. Bolsonaro é o único candidato de direita. O único, disse o Guilherme. Hoje eu assisti um discurso da Gleisi Hoffmann, eu fiquei apavorado. Ela parece a paladina da virtude, parece um paladino, ela parece uma pessoa que é de uma virtude incontestável, essa senhora. O que ela atacava os outros partidos, os outros políticos, como se todos praticamente não fossem do mesmo teor, do mesmo naipe. É impressionante a convicção com que essas pessoas, elas introjetam dentro de si uma certeza de alguma coisa que é mentira. Elas conseguem sofismar com uma vontade, com uma garra que eu fico impressionado. Eu quase que acredito. Que ela é maravilhosa, que ela não fez nada, que ela e o marido dela, o Paulo Bernardo... E ela está fazendo uma campanha, uma pressão forte para as pessoas entrarem no PT, né? É isso. Tem muitos artistas aderindo, né, e entrando. Mas, Marne, assim como ela conta essa história, ela fala tanto que é verdade ou que é mentira, ela mesma acredita. Sim, é isso. Mas o que é o mentiroso é assim, né? Ele fala tanto e fala que ele acredita na sua própria mentira, né? E, Magda, acabei de ler aqui mais uma notícia falando sobre o caso lá de Minas Gerais, né? Diz que o vigia, ele ateou
fogo no próprio corpo e abraçou algumas crianças. Essas 4 crianças que foram queimadas, ele abraçou. Algumas testemunhas deram relatos e falaram que isso aconteceu. E diz que o crime foi planejado simbolicamente de executá-lo no aniversário de morte do pai dele. Foi no dia em que ele colocou fogo nele e nas crianças, né? Algum problema sério com o pai dele. E o atirador de Las Vegas disse que tinha alugado um quarto no festival Lollapalooza. Imagina! A polícia já está divulgando essa informação. São centenas de investigadores, centenas de investigadores. E esse caso acontecido lá em Minas Gerais, foi relatado pela dona Magda, é um caso de repercussão mundial também. Com certeza. Mundial. O globo inteiro. Esse tipo de coisa, assim. Quando é criança, e cada vez mais a imagem brasileira vai pro brejo. Se é que nós temos mais alguma imagem, né? Ai, não sei. Imagem tem, né? Negra? Imagem tem, negra. Bem negra, bem negativa. Não pode ligar para o WhatsApp. Se liga para o WhatsApp, eu não consigo. Dona Magda, Marne, os Estados Unidos, segundo o nosso telespectador, e eu acho que ele tem razão, tem cerca de 41 mil salas de cinema. Olha, eu li recentemente esse número que eu falei, 4 milhões de salas. 41 mil. Diz que a China até ultrapassou, é uma notícia que tem aqui de 2000, mas aí diz que é 40 e poucas mil salas na China. Então acho que são 41 mil mesmo. Eu acho que é um engano, a cara tem razão. Se tu pega a população americana, que é 250 milhões. 320. Tá, 300 milhões para arredondar. Tu põe 4 milhões de sala, tu dá uma média de uma sala para cada 60 Então deve ser 40 mil. Não pode ser. Uma sala cabe 200, 300 outras. Então deve ser 40 mil. 40 mil. Mas tudo bem. Bom, saindo do cinema, já que vamos falar de um outro espetáculo, tem uma dica, um convite até, uma sugestão para vocês, é um espetáculo muito bacana que vai acontecer agora neste final de semana, no sábado e no domingo. O espetáculo chama Ai Mi Amor. É um espetáculo cênico musical inspirado em canções latinas para contar a história de La Negra e El Blanco de Nieve, um excêntrico casal de artistas de origem espanhola. Num tom intimista, através de voz, violão, percussão, castanholas, baile e performances, Daniel Debiage e Ana Medeiros dão vida aos personagens com repertório de diferentes épocas, desde os grandes e famosos boleros dos anos 50 até grandes sucessos atuais. É uma relação de amor, paixão, ciúmes e desavenças entre o casal, ilustrada musicalmente, com muito bom humor e grandes atuações que beiram o improviso numa atmosfera de cumplicidade com o público. Este espetáculo tem uma participação especialíssima de Gabriela Villanova. A Gabriela Villanova é a violista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a nossa OSPA. É um espetáculo muito bonito, por isso nós estamos dando a dica para vocês aqui, estamos, na verdade, convidando, sugerindo que você não perca este espetáculo. Os ingressos têm custos diferentes. Ele pode custar R$20, é um lote promocional com venda antecipada. Tem ingressos, o ingresso inteiro custa R$30, você pode comprar na hora, no local. E tem também o ingresso de R$20 que você, se for da classe artística, né, ele tem desconto. Então, o ingresso de R$20 com desconto para quem é da classe artística. E tem, claro, aquela meia entrada para estudantes ou para idosos. As datas de apresentação deste espetáculo são neste sábado, dia 7, às 21 horas, e no domingo tem aquele horário especial, mais cedinho, né? Porque domingo todo mundo gosta de se recolher mais cedo, que é às 20 horas. O lugar de apresentação também é um lugar muito especial, que é o Meme Santo de Casa Estação Cultural, que fica na rua Lopo Gonçalves, número 176. É um lugar que tem na Cidade Baixa. É um lugar muito bacana, eu já estive lá em alguns outros espetáculos, é um lugar muito aconchegante. Então,
tem preços especialíssimos e venda antecipada também. Então fica aqui a dica do nosso Atualidades Pampa para este final de semana, você acompanhar o Ai Mi Amor. Deve ser um espetáculo muito bacana. Eu e tu que gostamos desse tipo de música, Mário. Ótimo. Uma boa dica. Eu recebi mais um livrinho hoje do Ledo Gomes, né? Ele me mandou de Novo Hamburgo. O mundo... Olha, o Mário como recebe, né? Muito. O mundo de... Aqui é Isis, quer dizer... Isis, né? O mundo de Isis, histórias de viagens. Né? Isis deve ser essa menina da capa. Tá a menina aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. O Ledo Gomes, escritor, Europa Real. Muito obrigado a ele. Olha que... E ainda mais mostrando... Eu já vi uma série de fotografias. Tem fotografias da Isis aqui dentro. Né? Deve ser... Eu não vi ainda, não tive oportunidade. Eu recebi agora, meia hora atrás, aqui, antes de chegar no programa. Eu recebi, né? Então, muito obrigado às pessoas que me fazem esse primeiro livro desta trilogia conta as aventuras dos primeiros 8 anos de Isis. Nesse tempo, ela esteve em 16 países de 3 continentes, passou mais de 40 dias navegando por vários mares e esteve na bênção de um ex-papa, o Papa Bento, Bento XVI. Josef Ratzinger. Está aqui, olha, Isis, que amor, é uma menina, olha, até ela que está aqui nesse livro, ó. Muito legal. Muito obrigado ao seu Ledo Gomes pelo presente. Depois tu nos contas. Mas, dona Magda, um amigo perguntou sobre o show do Fábio Rabin, que é o stand-up. Tu sabe que alguém me perguntou também. A Jéssica, que aí, inclusive, eu já falei com o promotor lá, é só deixar o teu nome na recepção, vou mandar o teu nome. Beleza. E o nome do teu namorado na recepção, entra de cortesia. Muito obrigada. No sábado, às 20 horas, o show. Coisa boa usar a influência dos seus amigos. Riggs. Ali na Ipiranga. Na Ipiranga. E uma telespectador me perguntou, porque relógio grande eu estou usando. Isso aqui é uma moda de relógio na noite, chama relógio ostentação. As marcas principais dessa aí é Legacy, Diesel, Nixon, Invicta, são os relógios grandes, que antes diziam que o relógio era cebolão. É o relógio ostentação, porque você entra na festa e tu chama o garçom assim, tu mostra o punho, tu pede pra mulher vir pro teu camarote. Mas fica bonito num homem do teu porte. Tem cara pequenininho, aí vira uma cebola aqui. Pro Vitorino não serve. É um relógio carregando com uma pessoa pendurada. Ele fica uma melancia. Tem alguém de porte, assim. Falando no Vitorino, tá todo mundo perguntando, cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném? O neném volta segunda. O neném volta segunda-feira, ele está entre Rio, São Paulo e Brasília. Ele ia nessa quarta, quinta e sexta-feira, ele ia estar circulando. Eu vi porque ele estava conversando com as pessoas esses dias ao telefone, e ele estaria entre Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Talvez resolvendo até algumas coisas dele particulares, mas eu sei que algumas têm relação com a Festa Nacional da Música que acontece agora nesse mês, eu acho, de outubro, eu não sei, Cris. Outubro ainda, né? Em outubro ainda, eu sei porque ele estava conversando ia conversar com algumas gravadoras, combinando a Festa Nacional da Música. Segunda-feira ele estará de volta, louco de vontade de conversar, né? Assim, alguma. Vamos aproveitar, então, vamos falando enquanto ele não chega. E o Barack Obama em São Paulo, hein? Esse recebe, ele recebe um cachê. Assistir uma palestra do Obama comparado com a palestra do Lula deve ser bem diferente. Do Lula não existe, né? O que o Lula falaria na palestra? O Barack tem muita coisa para dizer. Não, ele disse coisas maravilhosas, deu uma tocadinha assim no Trump, assim, mas uma cutucada. Subliminarmente, no mínimo aquele do... Coreia do Norte é um perigo real, diz ele. As pessoas não estão levando muito a sério, mas ele disse que é perigoso. Mas o Putin hoje deu uma declaração, eu passei a notícia na Rádio Pampa a respeito disso. Ele disse, olha, as pessoas estão todas elas comentando a respeito da Coreia do Norte, mas existe um grande perigo aí. Ninguém conhece, por ser um país fechado, o que acontece lá. Quantas armas eles têm escondidas. E eu deveria estar mais preocupado, porque a minha fronteira fica a 200 quilômetros
a fronteira da Rússia com a Coreia do Norte. Então, eu deveria estar mais preocupado. E não sei se o poder bélico, se as forças internacionais poderão sufocar a Coreia do Norte. Eu fiquei muito pensativo com essa declaração do presidente Putin. Porque o presidente Putin, ele conhece toda aquela região. E ele, eu não sei se ele falou isso também para colocar medo nos Estados Unidos no Trump, ou porque eu não sei exatamente o que ele pensa, esse homem, porque ele é profundamente ardiloso. Aliás, o Putin, ele não olha para as pessoas. Ele fica assim, ele fica meio assim de lado, ele tem um jeito muito estranho de olhar aquele cidadão geral. E eu contei para vocês aqui a história de que quando cai o muro de Berlim, ele está na embaixada da União Soviética, a Rússia já naquela época, em 1989, e quando chegaram para invadir a sede da KGB lá na embaixada, ele puxou o revólver, deu um tiro pro ar, quem entrar aqui eu mato. Então é um homem que tem coragem, né? É um homem que tem coragem. Agora, se ele está dizendo isso, ele conhece a região. Carla. Sabe que outra coisa que o Obama disse, que a distância da política, ela traz o autoritarismo, né? Porque quantas vezes a gente reclama da política, mas a gente tem que pensar que a política faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte da nossa vida. Por mais que a gente esteja enojada dos políticos, é impossível viver sem política. Viver sem política é viver o autoritarismo. Então a gente precisa pensar sobre isso. E além disso, tem o tal do plebiscito, né? Esse final de semana, já que tu falaste, né? Numa programação. Eu vi uma entrevista do rapaz. O separatista que quer separar. E eles até colocaram que... A falou isso, acho que esse início da semana ou a semana passada? Não, eu acho que início... É o Plebisul. É o Plebisul, exatamente, que pretende, as pessoas querem, enfim, diz que é só uma consulta, que não tem nada a ver com a Catalunha, o que aconteceu na Catalunha, que é só uma pesquisa para saber o que as pessoas pensam sobre a separação do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do restante do Brasil. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, pensar se o Rio Grande do Sul ele teria corpo para ser, junto com o Paraná e Santa Catarina, para ser um país. O que a gente tem de riqueza que poderia sustentar um país, né? Mas, mais do que isso, a gente precisa cobrar algumas coisas. A gente precisa que a gente tenha uma reforma tributária urgentemente, que quem sabe, como acontece nos Estados Unidos, que os estados eles têm mais força, as prefeituras têm mais força, o dinheiro não vai, como vai até Brasília e se perde no meio do caminho, e na verdade não é uma federação, porque é uma federação de faz de conta, porque o dinheiro fica todo lá, né? Então, eu acho que a gente precisa se movimentar, tá certo, as pessoas querem perguntar, que perguntem também, isso aí completamente faz parte da democracia. São em 900 cidades que estarão disponíveis, 960 cidades, enfim, mas eu acho que mais do que isso a gente precisa se articular e dar um jeito de cobrar alguns tipos de reforma, como a reforma tributária. Não sei como votar com esse Congresso, né? Porque esse Congresso é uma palhaçada e só votam aquilo que eles querem. Mas a gente precisa focar a nossa força para algumas coisas, como, por exemplo, a reforma tributária e essa divisão desse bolo tributário, que aí sim está muito errado. Porque, se não me engano, o Rio Grande do Sul hoje é o 4º PIB aqui dentro do Brasil, né? E daí as pessoas ficam perguntando como que não tem dinheiro para pagar salário, se é o 4º PIB do Brasil. É porque muito do nosso imposto não fica volta, aqui. Não volta. Vai para Brasília e fica em Brasília e de repente vai para o Nordeste, para isso e para aquilo. Sim, então, se a gente conseguir mudar essa parte, que eu sei que é difícil, eu acho que talvez seja uma solução melhor do que separar. Todo esse dinheiro vai para lá para sustentar a corrupção. Exatamente. E para sustentar a máquina pública brasileira, que é gigantesca. Você não vê um jovem hoje, 90% dos jovens querem fazer concurso público. Nada contra concurso público, eu acho que é válido. É um direito que as pessoas têm. Mas tem uma notícia sobre isso. As pessoas querem fazer concurso público. Eu acompanho, mas eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, quero ler para passar no concurso público. Por quê? Primeiro, tem a estabilidade. Segundo, porque os salários são razoáveis a bons no serviço público. Então, nós temos que mudar o país, né? O país tem que se organizar, nós temos que ter disciplina. E a herança que nós... Isso aí, o Chicão tem razão. Essa herança que nós recebemos dos portugueses, aqueles degredados que vieram para o Brasil, aqueles que eram rejeitados pela corte portuguesa, aqueles que eram mandados, os analfabetos que vieram para o Brasil, que construíram muito dessa história que nós temos
aí que nós estamos vivendo hoje. Essas pessoas, mas na Austrália, mas é outra coisa, inglês, até o bandido inglês é melhor. Agora, sobre a questão da estabilidade, eu não sei se tu queria falar sobre... Não, é sobre a estabilidade. O vereador Luciano Marco Antônio estava na festa lá no chalé da Praça 15, conosco, no domingo, e disse para mim, Chicão, pode dizer isso na atualidade, Pampa. O câncer do Brasil é a propina e o funcionário público com estabilidade. Diz que no mundo todo não tem isso aí. O cara não quer trabalhar, segundo ele. O cara, ninguém tira ele, passou no concurso, ninguém tira, então ele trabalha quando quer, ele finge doença, palavras do vereador Luciano Marco Antônio. Pois tem uma notícia que o senador Lazier Martins, hoje, na comissão do Senado, ele fez uma modificação no texto principal, que era de outra senadora, porque prevendo o fim da estabilidade, né? A possibilidade de demissão de servidores públicos. Lembra que a gente até conversou, o Nenê estava na bancada, o Gustavo, e deu bastante polêmica, né? E a princípio o texto falava em demissão pelo chefe, né? O chefe poderia demitir o funcionário público. Agora, com esse substitutivo feito pelo senador Lazier Martins, ele avalia que seria necessário, e coloca no texto, uma comissão para fazer essa demissão. Então, ali tem algumas regras, né? E foi aprovada. Esse texto foi aprovado, agora tem que passar por mais 3 comissões dentro do Senado. Mas, a princípio, tá seguindo em frente essa história acabar com a estabilidade do serviço público. Mas vai passar ainda por diversas comissões. Mais 3. Vai demorar bastante tempo. Ok, mas pelo menos existe já uma A gente tem que cuidar isso, tem que ficar atento e acompanhar. Meritocracia. Falando em ficar atento e acompanhar, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, autorizou a PGR a interrogar o presidente Michel Temer na investigação que apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro na edição aquela de decretos do setor dos portos. Foi uma decisão tomada após o pedido da procuradora Raquel Dodge, né, enviado na sexta-feira, dia 29. Nessa autorização, o relator, que é o ministro Barroso, permitiu que o depoimento seja feito por escrito, com perguntas previamente enviadas ao presidente. Caso ele prefira ser ouvido pessoalmente, ele também poderá escolher a data, o local, o horário do depoimento a ser tomado pela Polícia Federal. Se quiser, também ele poderá, o presidente, ficar em silêncio. Para lembrar, o inquérito sobre o decreto tem como alvos o presidente Temer, o ex-deputado e assessor especial do Palácio do Planalto, Rodrigo Rocha Loures, o da Mala, além de Antônio Celso Greco e Ricardo Conrado Mesquita, os executivos aquele da Rodrimar, a empresa concessionária do Porto de Santos. Só para não cair no esquecimento essas coisas, que foi resolvido hoje ainda. E o Joesley aqui, ele está revoltado, né? O Joesley, ninguém mais fala nele. Né? Mas está revoltadíssimo, né? Porque não aceita isso, ele fez um pacto, fez um acordo, e esse acordo foi quebrado, ele está se sentindo indignado, os advogados estão tratando não foi ele que quebrou o acordo, né? Vai ver que ele não mentiu, nem nada parecido, né? Eu usar o teu termo agora, é um cara de pau, o rei do ilícito penal, ele mesmo se grava, ele se autodenuncia. Eu nunca vi um camarada ser tão burro nesse aspecto. Como é que eu vou gravar uma coisa contra mim, produzindo prova contra ele próprio? Esse cara, sabe, vai passar na cadeia muitos anos. Muitos e muitos. Ele e o maninho dele, mais aquele assessor dele, o Ataúde aquele. Diz pro Marne que o Putin tem olhar de porco e cara de graxaí. Não sei se concordas, diz o Luiz Fernando Benfica, que no WhatsApp. Olha assim, Por falar em ficar na cadeia, lá no começo do programa eu comentei, a Justiça condenou, eu falei em primeira instância, o delegado de polícia Omar Abud e o ex-comissário Luiz Armindo de Melo Gonçalves. Vamos só lembrar que eles foram acusados, né, de serem eles financiavam uma quadrilha especializada em estelionato e roubo de cargas. O juiz Roberto Coutinho Borba, da 2ª Vara Criminal, condenou o Abud, o delegado Abud,
pelos crimes de organização criminosa, obstrução de investigações e lavagem de dinheiro, a 32 anos e 1 mês de reclusão. Já o comissário foi condenado a 17 anos de reclusão pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, sendo que no caso do delegado Abud tem a expulsão dele do quadro, né? Isso é lamentável, porque ele, na época, ele foi considerado um dos melhores delegados de polícia do Rio Grande do Sul. Eu também, estou surpreso com isso. O doutor Abud, uma grande figura. Sei que é um cara legal, assim, não dá com ele. Enfim, a gente não conhece as pessoas. O André Galhardi aqui mais cedo no WhatsApp disse assim, primeiro pede para não prender o cabelo e tal, aí a Magda já falou vários e-mails, e tu, quantos whats? Eu desisto de participar. Não, fica André, que às vezes eu abro uma traca aqui e não paro também. Se eu fosse aqui, o Carlos também no WhatsApp, dizendo que se fosse de direita, optaria por Geraldo Alckmin. E diz que é uma vergonha esse plebiscito, já que há uma reação enorme nas redes sociais. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são mais ricos que o Sul. O pessoal que não é do Sul está achando uma atitude muito antipática. Eu não concordo com ele, porque eu acho que esse Sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ia ter um PIB muito alto. Primeiro, os três melhores... Eu acho que as redes sociais têm que respeitar um pouco a vontade das pessoas. Os três melhores portos brasileiros estão aqui, Rio Grande, Paranavaí e também o Itajaí. Nós temos a BMW, a GM, Renault, Volkswagen, Audi como montadoras. Somos extremamente agrícolas, um turismo legal. Eu acho que seria um grande país, na boa mesmo. Mas hoje, eu acho que tu falaste que escutou uma palestra a respeito do assunto, e aí eu acho que deve ter sido a mesma, né? E o palestrante colocou que se a gente for analisar os Estados Unidos é um grande país, analisa a América. Aí os países que ficaram pequenos, Venezuela, Colômbia, que hoje é um país mais... Mas a distribuição da renda é diferente. Exatamente. Daí ele disse assim, como é que o país, o Brasil tem possibilidade, se não fosse essa corrupção e tudo que acontece, de ser um grande país. Será que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná seriam um grande país? Não tem petróleo, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. E aí ele deu vários exemplos até que produzir petróleo. O Japão não tem petróleo? Não tem petróleo. Sabe qual é o... Mas tem outra riqueza? Qual é a riqueza que a gente tem? Nós temos muita riqueza aqui. Qual? Muita riqueza. Nós somos, a região sul é agrícola, tem um parque industrial poderoso no Rio Grande do Sul e no Paraná. A pesca é forte, o turismo é bom, o nível de educação é muito alto e o per capita é pequeno. Por exemplo, o Paraná não tem mais 15 milhões de pessoas, Santa Catarina também não tem mais 9 milhões, 5, 10 milhões. Não, 5 milhões. Rio Grande do Sul, 10. Seria um país com 30 milhões de pessoas, com esse litoral legal. Agora, como você disse no início do programa, a gente deixa 11, só fica 11% do que a gente arrecada, e o resto tem que pagar Roraima. Seria mais ou menos o tamanho da França. Isso aí. Seria, porque o Paraná tem 198 mil quilômetros quadrados. Santa Catarina, 95 mil. Mais 282 mil, quanto é que dá aí? Dá uns 500 mil quilômetros quadrados. Com 30 milhões de pessoas? Menos que a Argentina. Avaliaria, sim, positivo ou negativo? O quê? A separação. Claro que eu sou contra. Tá. Eu sou contra. E eu sou a favor. Parece que ele está defendendo que nem o Lula. Quando ele fala do Lula, parece que está defendendo o Lula. Mas quem é fã? Quem adora a figura do presidente Abraham Lincoln, um homem que morreu em função da guerra da secessão, a escravidão, aquela coisa toda lá, que não permitiu a secessão dos Estados Unidos. Eu não posso ser a favor da secessão do meu país. Eu seria uma incoerência brutal. Se tu vê etnicamente e culturalmente, nós aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, é praticamente a mesma etnia, bem diferente de baiano, de cearense, de Pernambuco. Eu tenho mais a ver com o uruguaio e com o argentino que o pernambucano. Mas é que comigo, eu nem entendo o que esse cara faz. Mas é que o país é tão grande, tão extraordinariamente grande, que aí é que está a mixigenação das raças aqui dentro do Brasil. Bom para eles lá que não fazem nada. Mas todo o dinheiro daqui. Mas o que está faltando? Os políticos aqueles ladrões nordestinos que ficam ganhando e roubando em cima de poços, em cima de cisternas, em cima não sei do que, e usando de curral eleitoral aqueles pobres lá que não têm conhecimento, que não têm... Eu conheço o Nordeste e conheço o Norte. As pessoas são totalmente analfabetas. Como é que um analfabeto vai poder discutir política se ele não conhece, ele é totalmente analfabeto? É isso que acontece. O Brasil
é cláusula pétrea da Constituição, não pode dividir. Tudo bem, não pode, mas seria melhor. Aliás, já está havendo um problema. Já um banco, o segundo maior banco de Barcelona, lá da Catalunha, já está indo para outra região da Espanha. Porque se sai da zona do euro, vai ser um problema sério para a Catalunha. Tá, isso aqui o nosso telespectador, desculpa, Jéssica. Não, combinaram com o pessoal de Santa Catarina e Paraná essa separação. Não sei. Agora, vamos ver se eles vão votar, né? Tá, e se acontecesse essa separação, quem seriam os candidatos a nossos presidentes? Bom, aí é outra coisa. Só sei que a capital seria lá. O que tu acha, Cris Barros? E a moeda pila, né? A capital seria... É pila, né? Curitiba. Não, eles dizem que a capital seria Lages. Eles dizem. O fundador... Mas a entrevista que eu... Queria botar uma cidade pequena. A capital seria Lages e a moeda pila. A moeda é pila. A moeda pila eu acho legal. Acho legal também. Né? Mas difícil, hein? Candidato a da presidência. Não é mal. Beleza, que ele está falando assim agora, Curitiba, né? presidente Sérgio Moro. Olha, uma informação a respeito daquele maluco, daquele homem que atacou a menina no hipermercado. O Ministério Público disse que o senhor Juarez Gomes Flores, de 62 anos, preso por abuso em hipermercados de Porto Alegre, já tinha tentado se aproximar de outras crianças. A promotoria denunciou por duplo estupro de vulnerável contra a menina. Ele foi flagrado, né? Naquele momento, ele segue preso desde a noite de 23 de setembro. E na denúncia, o promotor Júlio Almeida ressalta que o preso praticou atos libidinosos por 2 vezes seguidas com a vítima. Olhando provavelmente. A criança estava nas dependências do mercado, no corredor, enfim. Aproximou-se, a denúncia encaminhada, eu não vou ler os detalhes, né? Em pelo menos 2 momentos, segundo a promotoria, ele se aproxima de outras meninas da mesma faixa etária da vítima, porém percebe que há responsáveis ao lado das crianças e desiste de uma possível abordagem. Todas as imagens das câmeras de segurança solicitadas pelo Ministério são anexadas ao processo. Existiram 2 momentos em que pese imediatamente subsequentes de agressão à criança. Ainda conforme o promotor, durante o período em que foi acompanhado pelas câmeras, em nenhum momento o homem portava cesta ou empurrava um carrinho de compras. É possível concluir que o objetivo dele ali era verificar crianças que de alguma maneira estivessem longe de pais ou responsáveis. Preso em flagrante, quando tentava fugir do local, Juarez segue detido na cadeia pública, o antigo presídio central de Porto Alegre. Em depoimento à polícia, ele preferiu se manter calado. Mas vai dizer o quê? Não, o pai do menino lá do Piauí que estava na cela também foi preso hoje. Foi preso, né? Foi preso. A nossa telespectadora aqui, a Rose, de Porto Alegre, diz: Chicão, parabéns, Chicão, vamos separar os estados do resto deste país corrupto. Concorda contigo? Só tem corrupção aqui. Concordo. Eu ainda acho que os níveis menores de corrupção no Brasil estão no Rio Grande do Sul, estão em Santa Catarina e no Paraná. Isso é uma realidade. Se tu vê a maioria, toda essa operação Lava Jato, a maioria do pessoal que foi preso, tudo é baiano, mineiro, pessoal do Nordeste. É uma avaliação que eu tenho. Acho que o gaúcho é o menos corrupto ainda. Chicão, mudando um pouco, mas o Tobias Soares pede para te avisar que hoje estreia Blade Runner 2049. Que ele já sabe, tipo, curte? Esse filme eu vi umas 15 vezes, mais. 15 vezes? Não, mas o novo não. Ele viu o primeiro, né? Eu inspirei praticamente toda a década de 90 da minha vida, meu jeito de vestir, meu jeito até de falar, no estilo Blade Runner, do Harrison Ford. E tu sabia que ele tá no filme? Diz que ele tá no filme e o principal é o Ryan Gosling. O principal é um agente mais jovem que ele. Que é o astro de La La Land. Agora, a música que era muito bonita, não sei se esse novo vai ter aquela música do Vangelis. Love Stem for Blade Runner era uma música, um sax, que foi a música mais tocada em motel, sabia? Porque as pessoas sentiam bem aquela música. Mas com certeza vão ter as mesmas características, né? O nosso telespectador Nelson Paixão tinha perguntado
agora há pouco. Falaram em pila e agora isso não seria o novo dinheiro do próximo país, agora em plebiscito? Exatamente, não, será isso mesmo. O Damilo de Canoas pede para que eu leia o recado dele. A região sul é outro nível. Viajei pelo Brasil todo e sabe o que o carioca, o paulista, nordestino fala do sul e dos gaúchos principalmente? Que somos todos Caxias e vivemos para trabalhar. A malandragem e o jeitinho imperam e é cultural. Já aqui no sul é diferente. Qual estado seus habitantes têm o hino na ponta da língua? Nós temos porque temos virtude. 100% Chicão. E aí, Chicão? Mas, dona Magda, o Vitorino um dia falou uma coisa interessante. Todos os movimentos separatistas que aconteceram nos últimos anos ficaram muito folclóricos por causa de um cidadão de Santa Cruz que ele colocou a bandeira da República Rio-Grandense, do Rio Grande do Sul. Mas nesse caso, achei interessante a ideia, porque entre os 3 estados do Sul, que são muito ligados. Quem colonizou o oeste catarinense? Gaúcho. O oeste paranaense? Gaúcho. Então, nós temos uma afinidade muito grande com alemães e italianos ali, sabe? Então, acho que seria uma ideia bacana, sabe? E a ideia de acoplar o Uruguai. Aí seria para dar o lado fecho, para nós ter Punta del Este, com uma praia bonita. De praia também, né? Em Jurerê seria as melhores praias da América do Sul nesse país, né? A gente ia gostar de ter isso. Isso aí ia ser legal. Eu já votava agora. Já ia para Montevidéu, né? Fazer televisão lá, né? Já ia fazer. Já ia comprar teus pilas, já. Já ia comprar meus pilas. O Raman, que é de Montenegro, que se comunica bastante com atualidades, ele diz o seguinte: o Sul é o maior produtor de arroz e feijão, alimenta o Brasil. Em geral, o segundo maior produtor agrícola do país. Montadoras, líder na produção de máquinas agrícolas, mais de 60%. Maior hidrelétrica, venderíamos energia ao Brasil. O movimento começou no Paraná e tem muita força em Santa Catarina. E aí ele diz, mas também prefiro a reforma tributária e revisão do Pacto Federativo e transformar o Brasil em uma confederação, assim como nos Estados Unidos, onde os estados têm autonomia constitucional. Aqui é tudo fake, mas a separação não pode ser ignorada, é uma alternativa. Ele falou uma coisa tão interessante. Eu adoro as mensagens. Itaipu, binacional, tá onde? No Paraná. Imagina, nós ia vender energia para todo o Brasil. Isso aí, só disso aí. Olha aqui, ó. Era uma grana, né? Tá brilhando, já. Isso aí é utopia, não vai acontecer nada. A gente pode sonhar. Bom. A gente sonhar um pouco. Eu sonho com o René Calheiros. Já a Ana disse que a gente tem dor de cotovelo. São Paulo, sim, que poderia se separar, pois tem todas as condições. Também. Bom, olha aqui, ó. São Paulo também. Falando ainda da separação do Sul, Francisco Simões Pires diz assim, ó. Concordo com Marne. E em vez de fomentar a federação, ficam querendo um país de faz de conta. Imagina nós, na mão do Pedro Ruas, Luciana Genro e outras da política gaúcha. Abraços, Francisco Mas não Simões. tem só essa gente aqui também. E aí o Nelson Paixão, que ri, diz assim, bancada, boa noite. Magda diz pra Jéssica que presidente nós já temos, a Dilma. Deus o livre! Não, por favor. E ela vai depor pro Sérgio Moro agora, né? E vai de Porto Será Alegre. que ele vai entender o que ela diz? Nem ela vai. Não, acho que ela vai fazer uma confusão na cabeça dele. Ela não vai conseguir. Tem alguma notícia, Cris Bart? Quem está morando em Portugal é a estrela máxima do pop internacional, Madonna. Vocês sabiam? Não. Está morando em Portugal. O filho dela está jogando nas categorias de base do Benfica. Que é o time de maior torcida lá em Portugal. E a Madonna foi morar em Portugal e viralizou nas redes sociais um vídeo que a Madonna postou das suas 2 caçulinhas, da Estela e da Esther, no banco de trás do carro, porque o que acontece? Agora elas estão aprendendo português. A Madonna também está se esforçando a aprender português e toda a família. E aí as caçulinhas no banco de trás do carro da Madonna, e a Madonna gravou o vídeo e postou no Instagram dela, cantando funk, olha a explosão do MC Kevinho. Pra quê, né? Viralizou geral. Esse aí vai ganhar mais dinheiro do que já tá ganhando no Brasil. Olha, que mídia espontânea é essa, né, pra MC Kevinho? E as menininhas cantando, olha a explosão. Imagina se elas entenderem tudo que diz na música. Deus o livre.
Prezada bancada, boa noite. Com relação ao comentário sobre a palestra do Obama em São Paulo e as do Lula, eu diria que não há comparações. O primeiro foi o chefe de uma das nações mais ricas e evoluídas do mundo, pacificador, respeitado internacionalmente, e deixou o poder sem desabono à sua carreira política e à sua pessoa. O segundo foi um presidente populista para os pobres para os pobres e ao mesmo tempo em que foi a prostituta dos ricos. Orgulha-se de nunca ter lido um livro na vida. É verdade. E conseguiu a façanha de eleger uma porta para suceder-lhe. Definitivamente não há comparação. Não, a comparação é o seguinte, o Lula é craque e o Obama não é. Pois se realmente houve alguma palestra ministrada pelo Lula, o nome correto seria stand-up comedy. Abraços a todos, Giovanni Prestes. Giovanni Prestes é craque. Vamos aos aniversários, Mário Barcelos. Vamos rapidamente, né? O primeiro aniversariante de hoje, o filósofo e escritor francês, um dos criadores do iluminismo, o Diderot, Denis Diderot, na sua época, o iluminismo, o novo jeito de escrever, de filosofia da França, isso ele nasceu em 1713, muito antes da Revolução Francesa. O Lumière, que foi um dos criadores do cinematógrafo, desculpem, mas a coisa não está bem. Um dos criadores do cinematógrafo, junto com seu irmão, um dos irmãos Lumière estaria de aniversário no dia de hoje. O Linneu Dias é um ator gaúcho de Santana do Livramento, que foi casado com a Lilian Lemertz, a mãe da Júlia Lemertz. E a Lilian Lemertz chegou a trabalhar na extinta TV Piratini aqui de Porto Alegre, fazendo alguns comerciais naquela época, muitos e muitos anos atrás. O meu querido amigo e irmão Moacir Franco hoje está completando 81 anos de idade. Eu sou apaixonada, né? Eu já contei isso para vocês, ele é uma das pessoas mais de um caráter íntegro, ele é uma das pessoas mais puras que eu conheci em toda a minha vida. E é o artista brasileiro mais completo, na minha modesta opinião. Você tem razão, ele é um showman, um grande compositor, de grande sensibilidade, nativa e gosta de trabalhar. Ele me contou a história quando ele teve um derrame cerebral. Ele teve um AVC, teve um derrame cerebral. Ele disse que a dor de cabeça era tão forte que ele começou a bater com a cabeça na parede. Ai, que horror. De dor, né? Aí conseguiu, o médico foi levado imediatamente para o hospital e o cirurgião fez uma operação nele e conseguiu salvá-lo. O Moacir Franco continua trabalhando no SBT, continua gravando seus discos. É uma pena que ele tenha abandonado a carreira de cantor, porque ele canta maravilhosamente. Ele teve esse ano em Porto Alegre, fazendo show. Me falaram que ele teve por aí, né? Não tive a oportunidade de conversar com ele. O El Cabeção, o ex-presidente argentino Eduardo Duhalde, que hoje também está de aniversário hoje. Ele apoiou o Néstor Kirchner no começo da carreira e depois brigaram. O argentino sempre tem um pouquinho de tango nessas briguinhas todas, né? E vejamos se tem mais. Essa aqui eu ia me esquecer de falar, mas não posso me esquecer. Kate Winslet, hoje completando 42 anos de idade. É considerada a melhor atriz britânica das últimas gerações. Kate Winslet, o Titanic, e para mim o melhor filme que ela fez até hoje chama-se O Leitor. Maravilhoso. O Leitor, né? Que ela não é oficial, ela é uma pessoa, uma cuidadora, digamos assim, uma guarda de penitenciária de mulheres na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista da época, e ela não sabe ler. É analfabeta. É totalmente analfabeta. E ela, de vergonha, assume uma culpa que ela não tinha, que foi a morte de 300 mulheres em uma prisão naquela época na Alemanha nazista. Kate Winslet, linda, maravilhosa e uma grande atriz. Que tudo indica, depois de muitos anos, né, de ter feito o Titanic com o Leonardo DiCaprio, esteja namorando com ele. Eles são namorando? Eu sei que eles são amicíssimos. Amicíssimos, são muito amigos. De verdade. Ia ser incrível, né? Legal essa relação. Poxa, depois de anos e anos terem feito o Titanic juntos, agora acabam juntos. Ia ser bonita essa história. Os fãs iam gostar. Li aqui agora que a gente tem que tomar cuidado amanhã, né? Previsão de temporal no Rio Grande do Sul.
Ai, meu Deus, já me dá uma coisa né? Quando começa a subir a temperatura e daqui a pouco, vem o temporal. Tem também chance de granizo. Que horas? No Rio Grande do Sul, isso. Pois é, tu sabes que hoje pela manhã eu tinha eu também estava preocupada com isso. E estava com essa informação. Depois, ao longo da tarde, eu ouvi uma coisa que vai chover, mas que não está nem perto do que era, mas não dá para os ventos não serão os mesmos. Mas tudo muda, né? A gente nunca pois sabe, mas então, né? Pois é. Então, não sei também. Mas, enfim, deixa eu ler. Tu tens. Pode. Eu escutei uma piada hoje, já que o Vitorino não estava, tentar eu, então, né? Mas como ele também não é muito bom em piada, eu não preciso me superar, né? Ele é péssimo. Eu escutei, achei bonitinha. Um funcionário pergunta pro chefe assim: ô chefe, eu posso faltar, né? Hoje, eu posso faltar, enfim, o trabalho de tarde e tal. Aí o chefe disse assim: qual é o motivo, né, para faltar ao trabalho? A minha mulher vai ter um filho dele. Bom, claro que pode faltar por esse motivo, pode, né? Daí ele tudo vai embora. No outro dia ele chegou, o chefe perguntou: e aí, menino, menina, tá bem, não tá bem? Ah, não sei, chefe, eu vou saber só daqui 9 meses. Ele foi fazer uma piadinha de salão. Foi armar o filho. Foi armar o filho para depois, entendeu? Nosso telespectador, Manuel Azevedo, escreveu, participou do programa ontem com alguns e-mails e tal, e aí hoje ele mandou assim: eu quero fazer uma retificação. Ontem em meu comentário mencionei a falta de lei em relação à criança e adolescente. Pois bem, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, é relator da CPI dos maus tratos, na qual Gaudêncio Fidelis foi intimado a comparecer para dar explicações às suas exposições. Não apareceu. Foi reintimado e obrigado a comparecer. Por outro lado, o presidente do Santander, Sérgio Rial, também intimado a dar explicações por pegar 1 milhão via Lei Rouanet para financiar estas exposições. É bom gastar o dinheiro dos outros, né? KKK. Falando em dinheiro, né? O Nussmann escondeu 16 barras de ouro, agora não sei como, né? Cada uma pesa 1 quilo. E todas juntas cerca de 2 milhões de reais. Aí eu vi aqui num site, fizeram um levantamento de quantas coisas poderiam ser compradas, quantas coisas poderiam ser adquiridas. Óbvio, né? 2 milhões é muito dinheiro. E a casinha dele, hein? E a casinha. Pois é, aí tem aqui, 133 parcelas do Bolsa Pódio, no valor de 15 mil reais cada uma. 2 anos de patrocínio dos Correios para a Federação Brasileira de Rugby, 83 mil por mês. Tem também 609 medalhas de ouro das Olimpíadas do Rio, 3.280 cada uma. 2 meses e meio de salário do técnico Tite da seleção brasileira, que está em 875 mil. 2.134 salários mínimos em 2017, né? O salário mínimo R$ 937 reais, e 4.528 cestas básicas em São Paulo no valor de R$ 441 reais com 61 centavos. Poderia ajudar muita gente esse dinheirinho. E aonde é que ele está agora, nesse instante? E aí? O que vai acontecer? Na cadeia. O que vai acontecer com ele? Ele vai permanecer? Pois ele vai sair, aí né? É que tá. Isso só com as barras, né? Vai só ficar as uma semana barras. na cadeia, uma semana da gente gripada. Só que O Marcelo Odebrecht já está 2 anos, hein? Mas é O Marcelo Odebrecht já está 2 anos. Já tá 2 anos. Porque o Marcelo Odebrecht, o escândalo foi uma hora. Ele foi uma coisa mais segmentada nas Olimpíadas. E o Nussmann, ele é acusado, primeiramente, não de roubar. O Nussmann está sendo acusado de propinar, de pagar dinheiro para uma comissão do COI escolher o Rio de Janeiro. Mas e aí, por que ele ganhou com isso? O que ele ganhou com isso, exatamente? Qual era o interesse Ele ganhou dele? com isso essas maracutaias que vai entrar agora. Exatamente, e ganhou as barrinhas de ouro e tal. Né? Ganhou presentinho. Claro. Deve ter ganho, né? Não é possível. Dona Magda, algum tempo atrás eu trouxe aqui um pronunciamento do presidente Franklin Delano Roosevelt, que foi presidente do New Deal,
novo acordo de 1933, quando se elege o presidente dos Estados Unidos e começa a tirar os Estados Unidos do fundo do poço. Aliás, os Estados Unidos saíram do fundo do poço na Segunda Guerra Mundial, que ele emerge como a maior nação da Terra em Bretton Woods, em 1944, quando se adota o dólar como moeda mundial. Mas eu achei muito interessante, algum tempo atrás eu falei isso aqui, sobre as 4 liberdades essenciais que o homem tem que ter. Primeiro, liberdade de expressão. Segundo, liberdade para adorar Deus à sua própria maneira. Terceiro, viver bem, aliás, viver sem passar necessidade. E quarto, a liberdade de viver sem medo. Aqui eu acho que nós temos no Brasil só a liberdade de expressão, até porque o resto não tem, né? Liberdade de viver sem medo, viver sem passar necessidade, né? Nada disso, está longe. Está muito longe. Isso aí ele escreveu em 1938. Foi o presidente, o único presidente da história dos Estados Unidos que se elegeu 4 vezes presidente daquele país. O presidente, muita gente acha que ele foi o maior presidente dos Estados Unidos. Eu não acredito, não acho que ele tenha sido o maior presidente dos Estados Unidos, mas sem dúvida alguma ele foi o grande presidente que tira os Estados Unidos daquele grande crash da Bolsa de Nova York de 1939, quando o país afunda, as pessoas se matam com horror, as pessoas jogavam toda a produção de leite, a produção de porco, tudo que tinham fora, porque não tinha ninguém com dinheiro para comprar. Foi uma coisa, o país foi à bancarrota. Depois ele cresce e transforma os Estados Unidos nessa grande nação que é hoje. Claro que esta nação, os Estados Unidos, foi construída, e o Chicão sabe melhor do que eu, através de uma coisa chamada sangue. Sangue. Os ingleses com sangue americano, os americanos com sangue inglês, com sangue dos índios, com sangue mexicano, foi todo sangue ali. Por isso que a cultura americana é isso aí, o cara sobe em cima de uma torre, dá 2.000 tiros, mata 70 e fica por isso mesmo. Ele se matou, né? Ele ia fugir, né? Não ficou mas não choca tanto a população americana. Claro que Choca até mês que vem. Mês que vem parou. Porque já vai ter um outro cara, vai ter um atentado em Boston, pintar um cara. Mas é como aqui no Brasil. Então... Não, aqui é pior, eu acho que. Aqui morre no fim de semana no Rio. 60 mil assassinatos. Mais do que o. Aí a gente se choca até chegar outro que nos choca. É a banalização da violência. Já ficou comum. Sou servidora pública e a engrenagem pública só funciona porque temos servidores por trás trabalhando muito e muitas vezes mais que muitos colaboradores privados. O que acham das aposentadorias vitalícias dos nossos políticos, que muitas vezes não contribuíram em nada para o Brasil, e as pilhas de CCs que sem nenhum conhecimento técnico estão nos órgãos públicos mamando? É verdade. Janice Monteiro. Isso é verdade. Tem bastante coisa para mudar aí. Bom, já que vocês não querem falar no Batista, eu vou falar um pouquinho no Batista. Mas olha que os nossos telespectadores estão perguntando. Mas é que ontem nós falamos, por isso que eu não puxei o assunto hoje. Mas sabe que ele foi pego com 10 mil reais em dinheiro. Sim. É suspeito de cometer crime de evasão de divisas. Pode falar, tem um telespectador que perguntou, mas nós falamos ontem, vocês falaram. O cara tá no bolso, é ridículo. Sim, prenderam ele por isso. Aí é ridículo. Porque tem esse pedido de extradição aqui, o Renato Caravaca. Boa noite a toda a bancada do programa. Gostaria de ouvir as opiniões dos apresentadores sobre a prisão de Cesare Battisti. Como nós falamos ontem, eu não quis ser repetitiva. Pode falar. Ele está com 62 anos, né? 62 foi condenado à prisão perpétua na Itália por 4 homicídios ocorridos na década de 70. 2 anos do pedido, Roma pede que ele seja levado para lá, que ele foi condenado à prisão perpétua. Quer dizer, ele, como já sabe que eles vão extraditá-lo, porque o Temer não tem por que segurar ele mais no Brasil, ele tentou ir para a Bolívia. Agora, com 10 mil reais, você vai passar fome lá, né? Vai passar fome lá. Sim, mas o negócio dele era sair daqui, né? Porque ele vai ser preso. Dele, na verdade, era sair daqui. Eu achei que ele tinha sido preso por isso. Não, é porque ele estava fugindo do Brasil, e se ele fugir do Brasil, muda de figura, né? Agora, que coisa ridícula ser preso porque tem 10 mil reais no bolso. Mas vai ver o que ele que tinha, né? O que temos para o momento. Né? O Battisti não pode sacar quantias superiores a 10 mil não declarados previamente. Então, existe esse dispositivo aí nesse acordo que ele assinou. É por isso que ele só pode viajar com 10 mil. Ele não pode sair com mais, não pode retirar mais.
Olha aqui, ó, a nossa telespectadora Denise Munhoz, de Bagé. Ai, não, olha aqui, ó, mandaram uma coisa diferente. Tem uma solução, tem uma amiga que resolve o seu problema. Não sei o que é isso aqui não é comigo. Seu problema. Eu não tenho problema, amigo. Não sei Qual é o problema? Não sei. Agora eu perdi o e-mail aqui. Um telespectador colocou assim: temos vinho e queijo, praia e serra. Precisa mais? Daí dá uma risada. E o outro perguntou assim: ó, dá para incluir São Paulo nessa separação? Eu tenho 2 lugares tá que eu... do lado, né? Tenho 2 lugares que eu se juntasse o Uruguai, tô nessa, tô junto. E São Paulo. Agora, só esse aí que quer, eu tô fora. Dona Magda, eu cometi aqui um erro aqui. Eu vou me desculpar. Esqueci de falar no aniversário do Tarcísio Meira, 82 anos. Nossa! O grande galã! Grande, que figura fantástica. Outra pessoa boníssima também. Que o grande ator da televisão brasileira, né? Quantas novas. No começo chamavam de Canastrão, lembra que ele era Canastrão, não sei o quê. E ele foi firmando, fez um outro, começou a estudar, fez papéis fantásticos na televisão brasileira e hoje é um fazendeiro, né? Ele continua na Globo, mas tem a sua fazenda que ele cuida lá, ele e o filho dele, o Tarcizinho lá. Que cuida, né? Realmente essa tosse está muito terrível. Realmente tem que te cuidar melhor, meu amigo. Com certeza. Tu não tá nada bem, nada bem, amigo. Nada bem. E eu tô tentando achar o e-mail aqui da telespectadora Denise que eu perdi. Então tem que ser rápido, tá acabando o tempo, Tá acabando o nosso programa, não vou conseguir achar o e-mail da dona. A Cléo de Santa Maria deixa uma pergunta, então. Fala. Ela gosta do ex-governador Rigoto, acha um bom nome, gosta das palestras dele, de como ele se manifesta e pergunta pra gente o que a gente acha do Rigoto. Um abraço Não aí. tem absolutamente Pode ser o nada. presidente do novo país. Não, será que ele tá... Não, mas eu acho que não. Mas ele tá fazendo palestras, através do Instituto Germano Rigoto, ele faz muitas palestras, ele participava até do O Vitorino também faz palestra aqui, é cachê ou não? Ele paga. Ah, não sei. Ai, paga! Não fale da pessoa que a Paga pessoa pra não tá. Não percam esse hábito de falar mal das pessoas quando as pessoas não estão. Pior que ele gosta disso, porque ele chega cheio de gás segunda-feira, vai nos xingar todo. Vai nos xingar todo mundo, vai saber tudo que nós fizemos. Ele fica acompanhando. Olha, tem alguém me ligando agora. Agora não é hora de me ligar, senhor, que eu não posso atender. Eu tô no programa aqui. Ó, Chicão, grande oportunidade pra ti, hein? Gêmeas russas estão procurando marido. Olha, Chicão, elas querem casar com o E as russas são bem ricas, Chicão. Olha, e lindas. Mulheres lindas. Agora nós vamos resolver na O Steve intimidade. Seagal, que é um ator americano, ele foi na Ucrânia e trouxe 2 mulheres. Então vamos tratar Vamos vamos tratar o casamento do Chicão. Beijo pra vocês, obrigado pela companhia. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.